Queridos, boa noite a todos, paz, sejam bem-vindos a mais um culto da Quinta Igreja Presbiteriana de Itabuna. Nós estamos aqui hoje nesse culto para estudar um pouquinho a Palavra de Deus e vamos esperar aí os irmãos e amigos irem entrando para nós começarmos a conversar aqui sobre um assunto interessante para nós cristãos. Só vão me passando aí se vocês estão me ouvindo direitinho, dá um legal aí para eu saber aqui se vocês estão me ouvindo bem e como é que está a conexão aí, estão recebendo bem aí no aparelho de vocês. Vamos dar um tempinho aí enquanto os irmãos entram, daqui a pouco a gente começa aqui esse momento. Boa noite, Irlene, um abraço. Matheus Barreto, boa noite. Obrigado. Luzanira, só me dê um ok aí, estão me ouvindo bem? Ok. Daqui a pouco a gente começa a conversar um pouquinho sobre um assunto interessante aqui na Palavra de Deus. Irmã Gidélia, uma igreja aqui, acredito que presbiteriana, não vou saber identificar, mas sejam bem-vindos. Aproveita você que está aí já com a gente, convida aí, manda um convite para os amigos para estarem junto com a gente aqui. Manelidalva, boa noite, paz. Emerson. Larissa. Mais um minutinho aqui para a gente começar. João, querido, boa noite, paz. Zaili, Caliane, todos me ouvindo? Dá um ok aí pra gente começar.
Ok, então vamos lá. Queridos, novamente sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui em mais um culto, né? Culto live, digamos assim, de estudo bíblico. Toda quarta-feira, enquanto não voltamos na quarta na igreja, estamos aqui pelo Instagram da Quinta Igreja, com o culto online, onde nós estudamos um pouquinho a palavra de Deus, aprendemos juntos aqui, batemos um papo sobre algum assunto da Bíblia. E antes de tudo, vamos orar, pedir a Deus que tome a direção de todas as coisas aqui. Amém? Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado pelo cuidado do Senhor, pela fidelidade do Senhor, pela proteção, pelos livramentos do Senhor em mais um dia. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós, até aqui o Senhor tem sido fiel conosco e nós te louvamos por isso. Obrigado pela vida daqueles que já estão presentes aqui conosco, daqueles que ainda vão se fazer presentes. Eu peço que o Senhor nos ajude nessa noite a aprender um pouco mais da Tua Palavra. Peço que o Senhor nos dê sabedoria, peço que o Senhor abra as nossas mentes para entender a Palavra do Senhor, para entender um pouco mais do Senhor, que é isso que nos ajuda a caminhar, Deus, aqui nessa terra. Bendito seja o Teu nome por tudo. Continua conosco, nos fortalece, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos aqui, como eu já falei, hoje para aprender um pouco mais, e o nosso assunto de hoje é sobre proteção e livramentos de Deus. Proteção e livramento de Deus. Você acha que você é um protegido de Deus? Você acha que você, no seu dia a dia aí, vai para um canto e para o outro e tem livramento de Deus, tem proteção de Deus? Nós vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto hoje aqui. A título de introdução, eu acredito que seja claro para todos nós que nós vivemos num mundo onde, quando nós não estamos em nossa casa, como eu imagino que a maioria está agora, depois de um dia de trabalho, descansando um pouco e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, quando nós não estamos em casa, nós estamos no corre-corre do dia a dia, nós estamos ou indo ou voltando para algum lugar, seja para trabalhar, seja para seja nos afazeres do dia a dia, compra, faculdade ou colégio para aqueles que estudam, aqueles que têm filhos, levar os filhos para atividades diversas, dirigir, pilotar, viajar, visitar um amigo, enfim. A ideia é que nós estamos sempre em movimento, né? De um lado para o outro. E, irmãos e amigos, durante todo esse movimento que a vida nos exige, nós recebemos, digamos assim, de graça, né, entre aspas, uma série de livramentos. Alguns deles, muitas vezes, nós nem percebemos no corre-corre do dia a dia. Livramentos de acidentes de trânsito, livramentos de acidentes domésticos, livramentos de acidentes no trabalho, livramento de receber uma bala perdida, livramento de levar um prejuízo financeiro em algum negócio mal sucedido, livramento de gente problemática, porque tem gente também que aqui para nós é livramento de Deus, né? Gente problemática também é um bom livramento de Deus. Às vezes no nosso dia a dia Deus nos livra de estar muitas vezes com essas pessoas ou de fechar algum negócio com gente que pode nos trazer algum prejuízo. Livramento de doenças, né? No nosso dia a dia, entre outras coisas, entre outros tipos de proteção, Deus nos livra de muita coisa durante 24 horas por dia. Isso é uma realidade. E nesse bate-papo nós vamos conversar um pouco como funciona essa proteção de Deus para com seus filhos e com aqueles que estão ao nosso redor. Nós vamos basear o nosso texto no Salmo 91. O Salmo 91 ele é considerado por muitos aí o texto clássico sobre livramento divino. Salmo 91.
E eu vou pedir você que está com sua Bíblia, abra nesse momento no Salmo 91, que nós vamos ler esse texto. Amém? Salmo 91. Vou dar um tempinho aí para você abrir no Salmo 91. Aqueles que tiverem algo para acrescentar, isso aqui é um bate-papo, fique à vontade para você nos ajudar aqui a conhecer, né, e conversar um pouco sobre os livramentos de Deus, viu? Fique à vontade, em nome de Jesus. Vamos lá, a leitura do Salmo 91, diz assim: sob a sombra do Altíssimo, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas ou com suas asas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, ou seja, a sua palavra é escudo forte. Verso 5: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Vocês que estão entrando aí, estamos lendo o Salmo 91. Verso 7: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio, fizestes do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Verso 14: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei na sua angústia. Eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Se você puder, deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear aí durante esse momento aqui no Salmo 91. Então, queridos, de início, após a leitura, o principal, antes de nós adentrarmos ao texto, o principal para você crer na proteção e livramentos que te acompanham no seu dia a dia, é você crer que é Deus que te dá tais livramentos. Mas como assim? É Deus que te dá tais livramentos. A primeira coisa para você entender a proteção e livramento de Deus, você tem que ter isso na sua mente. Quem cuida de você durante todo o seu dia, aqueles que creem, aqueles que são filhos dele, quem te livra e te guarda de todo mal é o nosso Deus. Por quê, irmãos? Como assim? Porque tem muita gente que acredita num monte de coisa, que entende eles, que o protegem ou que o livram do mal. Exemplo: tem muita gente que coloca sal grosso no copo de água e coloca atrás da porta. Já outras pessoas deixam a Bíblia aberta, nesse Salmo 91 aqui que nós lemos, deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, um monte de tempo, lá ou no comércio, ou na casa, ou na sala, e entendem que esse ato o livram ou o protegem de todo mal. Já outras pessoas, talvez você pode conhecer alguma aí, outras pessoas colocam algumas plantas aí, o pessoal fala que existem algumas plantas que são mais místicas, umas plantas estranhas aí na frente de casa, e entendem que colocar essas plantas na frente de casa o livram ou protegem de mal olhado ou de uma série de coisas. Enfim, outros até embrulham
2 pedaços de alho aí e colocam atrás da porta também. Irmãos, por que eu preciso começar esse momento informando que o principal para nós crermos nos livramentos e na proteção é que é Deus, é o nosso Deus que nos livra de todo mal. Porque existem muitos artifícios aí, muitas mandingas até que o pessoal fala, cita, que as pessoas fazem acreditando que essas coisas o protegem, essas coisas guardam eles ou elas de todo o mal. Enfim, queridos, todo mundo tem o direito de fazer o que quiser para garantir a sua proteção e livramento, e nós, como servos de Deus, como cristãos, respeitamos aqueles que entendem diferente de nós. Mas nesse momento aqui, nós vamos falar um pouco o que a palavra de Deus diz sobre proteção e livramento divino. Isso aí, Gal está dando uns exemplos aqui, espada de São Jorge, entre outros aí, que as pessoas utilizam, né, para garantir supostamente a sua proteção e livramento no dia a dia. Queridos, voltando ao texto, né, dando seguimento aqui ao texto, a primeira coisa que nós aprendemos no Salmo 91 está no verso 1 e no verso 2. E esse verso 1 e verso 2 nos traz o seguinte: aqueles que creem na proteção e livramento de Deus têm uma proteção especial dele. Nós habitamos em um lugar seguro, em um esconderijo, e por isso descansamos, ou deveríamos descansar, à sombra do nosso Deus. Por que deveríamos? Porque muitas vezes nós não descansamos. Mas a primeira lição que nós aprendemos com esse salmo, no verso 1 e 2, é que nós, como cristãos, nós como servos, nós temos, irmãos, uma proteção especial. Isso deve ser motivo de descanso para os nossos corações. Isso deve ser motivo de alegria para os nossos corações e de tranquilidade no dia a dia. O Senhor, preparou um lugar seguro. Nós temos um lugar seguro, um esconderijo, onde Deus nos guarda, onde Deus nos protege. Nós não precisamos, queridos, de nenhuma artimanha, de nenhum artifício material com o fim de sermos livres de qualquer mal nesse mundo. Deus, o nosso Deus é a nossa proteção, Ele é o nosso refúgio e baluarte, como diz no verso 2. Baluarte é a mesma coisa que fortaleza. É Ele que nos defende e nos guarda. É interessante, né? Os irmãos continuam citando isso, a de Folha de Arruda, enfim. É interessante como algumas pessoas, elas têm de ter algo material, algo palpável, que lhe garantam proteção e livramento. Existe talvez seja um objeto até de estudo, mas existe uma dificuldade de crer sem precisar pegar, sem precisar ver, sem precisar carregar, digamos assim. Para eu ter proteção, muitas vezes eu preciso estar com algum amuleto, com alguma coisa próximo a mim, e aquilo ali me traz proteção. Isso é interessante observar em algumas religiões e em algumas pessoas. Como se quando, por exemplo, num dia, se você esquecer esse amuleto, encontraria-se desprotegido. Eu confio tanto as pessoas muitas vezes confiam tanto nesses amuletos, nessas coisas que carregam consigo, que parece até que um dia, se a pessoa viajar e esquecer em casa, é como se ela tivesse desprotegida. E como eu falei, tem gente que coloca algumas coisas atrás da porta, outros colocam dentro do carro, outros andam segurando alguma espécie de amuleto que lhe garantam uma proteção. Irmãos, mas aqueles que creem no Deus protetor, invisível
aos nossos olhos, mas vivo e real. Eles não precisam de tais amuletos. Não precisam. Nós temos um Deus para chamar de nosso e para colocarmos toda a nossa confiança nele. Quando nós oramos pedindo que Deus nos livre e nos guarde, como na oração dominical, lá em Mateus 6,13, parte B, o Pai Nosso, né? Que chamam de conhecido como Pai Nosso, mas livra-nos do mal. Quando nós fazemos essa oração, nós confiamos ao Senhor o cuidado das nossas vidas a Ele. Nós confiamos o cuidado da nossa família, nós confiamos o nosso futuro, nós confiamos o cuidado dos nossos filhos a Ele. Ó Deus, livra-nos do mal. E nós não precisamos carregar nada com a gente. Quando nós pedimos ao Senhor, quando nós clamamos ao Senhor de forma sincera, para que Deus nos guarde e nos livre de todo mal, aonde nós formos, o que nós viermos a fazer, Deus nos protege, Deus nos guarda. Estar sobre a proteção de Deus, irmão, significa estar guardado por todos os lados. Você está entendendo por que a gente não precisa de amuletos? Você está entendendo porque nós não precisamos de nenhum tipo de coisas materiais que possam garantir a nossa proteção? A gente não precisa carregar nada na nossa mão para garantir a nossa proteção, porque Deus, que é um Deus soberano, que é um Deus que nos acompanha a todo momento, Ele nos cerca de todos os lados, Ele nos guarda de todos os lados. Nós temos à disposição, aqui na terra, vários tipos de proteções terrenas, e não devemos desprezar elas, de forma alguma, né? Nós, para nos proteger aqui, para proteger a sociedade e o cidadão, nós temos policiamento. A polícia está nas ruas todos os dias porque ela precisa prevenir, né? Prevenir a violência. E além da polícia, nós instalamos também muitas vezes câmeras, né, em nossa casa, ou quem tem comércio, enfim. Nós colocamos grade em nossas casas, nós colocamos nossos bens muitas vezes no seguro, coloca o carro no seguro, coloca a moto no seguro, porque nós temos aqui formas também de proteger os nossos bens, de proteger as nossas vidas também, né? Mas todas essas, irmãos, todas essas proteções não chegam perto da capacidade de proteção de Deus sobre nós. Não existe. Não existe proteção maior do que a do nosso Deus. João está falando aqui que ele anda sempre com a Bíblia no painel do carro. Mas além da Bíblia, João, o bom é que no dia que você esquecer essa Bíblia, ou se você deixar em outro lugar, a proteção de Deus não vai estar distante de você, não. Deus vai continuar nos protegendo, porque realmente nós não precisamos, né, de nenhum tipo de amuleto para garantir essa proteção. Deus que é soberano, Deus que está acima de todas as coisas, Ele nos acompanha, Ele nos guarda. Amém? No Salmo 32, verso 7, o salmista expressa: Tu és o meu esconderijo, Tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. O salmista expressa isso sobre Deus. É Ele. Deus é o nosso esconderijo, irmãos. Nós, como servos dele, nós temos esse privilégio. Deus, Ele nos guarda de forma especial. Não quer dizer que não vai acontecer coisas ruins com a gente, porque Deus permite também. Pode acontecer. Porque nós estamos suscetíveis. Nós não vivemos num mundo diferente. O mundo violento, o mundo que acontece uma série de coisas, nós estamos inseridos nesse mundo. E isso pode chegar até nós também. Mas Deus nos livra. Deus nos guarda, Deus nos protege de todo e qualquer mal de uma forma especial. E louvado seja Deus por isso. O próprio Salmo 91, só que no versículo 4, parte A, diz que Deus nos cobre
com suas penas, ou asas, é a mesma coisa. Deus, em outra versão, fala asas. Deus nos cobre com suas asas, e sobre as suas asas nós estaremos seguros. Ele está sempre à nossa frente com um grande escudo. Deus é o nosso protetor, irmãos. Enquanto nós saímos, vamos voltando, Deus está aqui com um escudo nos protegendo. É Ele que recebe muitas vezes todo o mal que maquinam contra nós, ou que pode chegar até nós. Deus está aqui, Deus está à nossa frente, Deus está ao nosso lado, Deus está atrás, Deus está em cima, como um escudo, nos guardando, nos blindando de todo o mal. Amém? Essa é a primeira coisa que nós temos que aprender, que nós temos, aqueles que creem, nós temos uma proteção especial de Deus. Nós habitamos num lugar seguro, em um esconderijo, e por isso descansamos à sombra do nosso Deus. Nós aprendemos também no Salmo 91, só que agora no versículo 5, que a prática dessa confiança em Deus, que nós conversamos agora, a prática dessa confiança no Deus que nos protege e nos livra, faz com que alguns pensamentos, algumas angústias, alguns terrores noturnos não alcancem a nossa alma. Queridos, não que nós não tenhamos preocupação. Impossível. Você vai ter preocupação, você vai se preocupar com alguma coisa. Não que nós não fiquemos ansiosos vez por outra. Isso acontece. Mas o Deus que nos protege e nos livra, estamos agora no verso 5. Ele traz paz e Ele acalma a nossa alma nesses momentos turbulentos. O Deus que nos protege e nos livra, Ele nos acalma nos momentos turbulentos. Porque nós confiamos nele. Nós confiamos que Ele está no controle das nossas vidas. E no controle de todas as coisas. E dessa forma, as preocupações, elas não se prolongam, elas não se tornam crônicas, elas não tiram o nosso sono. Vamos nos preocupar? Sim. Vamos ficar ansiosos? Sim. Porque somos seres humanos. Corre sangue nas nossas veias. Mas quando nós confiamos na proteção de Deus, confiamos que é Deus que nos livra, confiamos que é Deus que está no controle, nós descansamos nele. As preocupações que de início eram grandes, que de início causavam estresse e insatisfação, elas são dissipadas, elas são acalmadas, porque Deus nos livra de pensamentos, de angústias e dos terrores noturnos. A ideia aqui, irmãos, é de que apesar de estarmos guardados por Deus, e é uma observação, apesar de nós estarmos guardados por Deus, nosso dia mal, como foi pregado pelo presbítero Xande nesse mês, ele pode chegar um acidente, pode chegar uma enfermidade, pode chegar uma morte na família, pode chegar um negócio mal sucedido. Apesar de estarmos guardados por Deus, essas coisas podem chegar até nós. Mas apesar disso, a confiança no Deus que mesmo nesses momentos está cuidando de nós, faz a nossa alma descansar nele. Faz com que nós fiquemos mais tranquilos. Kézia, querida, um abraço, Deus abençoe. E nós continuamos agora no Salmo 91, verso 6. Estamos aqui, nós estamos chegando agora, falando sobre proteção e livramento de Deus. Estamos conversando dentro do Salmo 91 sobre o que é que Deus nos ensina sobre proteção e livramento de Deus. No versículo 6, ele nos ensina e nos faz lembrar dos livramentos de alguns perigos visíveis e invisíveis. Nós somos suscetíveis, irmãos e amigos, todos os dias e todas as horas, a doenças e pragas diversas. E tivemos agora um exemplo disso com o Covid-19.
Ninguém avisou, né? Não era uma doença conhecida. Então, assim, nós, como seres de carne e osso, nós somos suscetíveis a adquirir alguma doença, ou que essas pragas muitas vezes cheguem a nós, cheguem à nossa família. Não há como vivermos, por exemplo, nas nossas cidades hoje, né? Talvez que você que viva no campo respire um ar bem mais puro do que nós que vivemos em cidades. Porque não há como hoje nós falarmos que nós saímos todos os dias para trabalharmos e nós respiramos um ar puro, porque é difícil. Existe muita poluição, seja dos gases tóxicos aí, dos próprios automóveis ou das indústrias. Nós realmente não respiramos um ar puro. Existem algumas doenças que são transmissíveis através de micro-organismos, de vírus, de bactérias, e que estão no ar, e nós respiramos isso todos os dias. Então o que eu quero dizer é que, por mais que você tente se defender de todos os lados, você aí que é doutor, porque tem gente que todos se cuidam, né? Mas tem uns que tem um grau a mais de cuidado, digamos assim. A pessoa, para tudo, ela quer já tomar um remédio, ela quer tomar um banho de álcool, enfim. Mas o que eu quero dizer é que, por mais que você faça tudo isso, nós ainda somos suscetíveis de pegar essas doenças, de adquirir essas doenças. Porque algumas doenças são pelo ar, nós podemos respirar e pegar uma doença, enfim. Então esse Salmo 91,6, irmãos, e nos ensina isso. E talvez você possa perguntar, mas como eu vou estar livre disso, se é o ar que todo mundo respira, se você precisa todo dia estar no corre-corre? E aí o salmista expressa nesse verso que é Deus, irmãos, que nos livra da peste que se propaga nas trevas. Ele que nos livra da morte decorrente de tantas doenças que podem nos atingir. Irmãos, essa é uma das maiores provas da proteção e do livramento de Deus. Sabe por quê? Porque são situações invisíveis. Ao nosso olhar, é invisível e nós somos impotentes para enfrentar uma situação dessa. Mas que Deus está atento e nos guarda de todos os males. Apesar de ser impossível para nós controlarmos as pragas, controlarmos as doenças, Deus está atento e Ele também nos livra. Aqueles que são filhos dEle, aqueles que são servos dEle, Ele nos livra desse mal. No verso 10, no versículo 10 do Salmo 91, o salmista expressa: nenhum mal, nenhum desastre, em outra versão, te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Promessa de proteção para aqueles que estão guardados por Deus. Amém? Eu vou ler de novo para você falar um amém aí, em nome de Jesus. Nenhum mal, nenhum desastre te sucederá. Nenhuma praga chegará à tua tenda. Amém? E vamos continuar com alguns ensinamentos do Salmo 91. No verso 11 e 12 do Salmo 91, no versículo 11 e 12, irmãos, o salmista nos ensina que nós temos ao nosso lado, nós temos na nossa frente, nós temos do nosso lado direito e esquerdo, nós temos atrás, nós temos por cima, nós temos ao nosso redor, nós temos a todo tempo anjos de Deus, ministros de Deus, que caminham conosco onde nós formos. Você, irmão, você, servo, você que confia em Deus, você que ama a Deus, você que clama a Deus todos os dias por livramento, você tem anjos de Deus à sua disposição. Eles te carregam no colo, eles te levam, eles te guardam e livram você de todo mal. Privilégio, irmãos, daqueles que creem na proteção e livramento de Deus. Os anjos são ministros, não são anjos de guarda, não são anjos da guarda, são anjos de Deus, ministros, que trabalham 24 horas por dia, enquanto você dorme, enquanto você trabalha,
enquanto você viaja, enquanto você está no trânsito. Guarda você, guarda aqueles que estão próximos a você, para que nenhum mal aconteça a você e a sua família. Irmãos, nós sabemos que nós vivemos numa sociedade em que temos diariamente notícias de violência, seja ela doméstica, violência doméstica, seja ela nas ruas, seja no trânsito, seja por meio de assaltos, enfim. Nós convivemos todos os dias com essas notícias. E, queridos, não é errado. Estamos falando aqui da proteção de Deus, mas não é errado nós tentarmos nos proteger de alguma forma com o que nós temos disponível aqui e que nos garanta mais segurança. Como eu já citei aqui, você pode colocar seguro em seu carro, você pode colocar seguro em sua moto, você pode colocar grades em sua casa, você pode contratar segurança, você pode fazer tudo, porque isso também é sabedoria. Mas antes e além disso, interessante saber que nós temos os anjos de Deus que nos acompanham em todo o tempo. Os anjos de Deus estão ao meu e ao seu redor quando nós clamamos, quando nós pedimos. Essa é promessa, isso é promessa de Deus. Isso o salmista diz, que os anjos do Senhor nos acompanham, nos protegem em todo o tempo. Isso é legal. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam. Louvado seja Deus. Privilégio, irmãos. Isso, Adil. Privilégio daqueles que confiam no Senhor, daqueles que confiam na palavra do Senhor. Nós estamos caminhando para o final e no versículo 14 e 16 do Salmo 91, Deus nos promete, irmãos, proteção e livramento quando nós nos apegamos a Ele em amor. Amar a Deus é amar a sua palavra, é tentar, apesar das nossas imperfeições, caminhar com Ele, confiar nossa vida a Ele, e Ele nos garante a melhor das proteções. Um lugar seguro que pode existir, que é debaixo das suas asas, no esconderijo que Ele tem para os seus filhos. Então, irmãos, nesses versículos aí, 14 a 16, no versículo 14, Deus nos promete proteção e livramento, a melhor proteção. Talvez você procure a melhor segurança para sua casa, a melhor empresa para instalar segurança, para colocar alarme, enfim. E isso você pode fazer também, porque isso é sabedoria, você se cuidar, porque nós vivemos num mundo realmente muito violento. Mas além disso, nós precisamos entender que nós temos o privilégio de termos a proteção e os livramentos de Deus caminhando dia a dia. E o nosso Deus nos promete isso, proteção e livramento, quando nós nos apegamos a Ele em amor. Se apegar a Deus em amor, irmãos, é andar com Ele, é estar atento à palavra dEle, é cumprir a palavra dEle, é confiar a Ele, é você acordar todas as manhãs e apresentar o seu dia ao Senhor e falar: Deus, obrigado pela bênção do trabalho, obrigado por mais um dia, e você pedir para que Deus te proteja, para que Deus coloque os seus anjos ao seu redor. O verso 15 nos ensina isso, versículo 15, que nós devemos pedir proteção e livramento a Deus todos os dias, irmãos, em nossas orações. Se existe um pedido que você deve fazer todos os dias em suas orações, é por proteção e livramento de Deus. Esse é um pedido que você não pode esquecer, porque você vai precisar desses livramentos em todo o tempo, todos os dias. Você que viaja, você precisa de livramento todo dia, de acidentes, de assaltos. Você que trabalha da mesma forma, você que faz negócio, você que vende, você que compra, você tem que pedir livramento para Deus colocar distante pessoas que queiram te prejudicar. Enfim, irmãos, então nós precisamos pedir isso. O Salmo 91, verso 5, nos ensina isso, que nós precisamos orar todos os dias.
se você não fazia isso até aqui, que você aprenda, em nome de Jesus, a colocar, né, a confiar no Senhor. Às vezes nós fazemos um monte de coisa para que Deus nos dê proteção. Nós nos preocupamos com uma série de coisas e muitas vezes isso não nos dá proteção. Mas quando nós colocamos diante de Deus a nossa vida e pede para que Ele nos guarde, para que Ele nos livre. Pode chegar um dia, irmão, um dia mal? Pode. Pode chegar um problema um dia? Pode. Mas mesmo assim, mesmo diante dos problemas, Deus vai fazer você descansar. Vai fazer um negócio futuro, está planejando aí comprar alguma coisa, já começa a pedir a Deus. Deus, toma a direção. Me livra de todo mal. Faz umas orações corajosas às vezes. Ó Deus, às vezes você está com tanta vontade de fazer alguma coisa que você passa por cima de tudo, irmão e amigo. Então você faz umas orações corajosas às vezes. Ó Deus, se não, eu estou com muita vontade de fazer esse negócio aqui, mas se for cilada para mim, se for um mau negócio, se vai me trazer prejuízo, vai me trazer dor de cabeça, ó, me ajuda a esquecer isso, me livra disso, me livra desse problema, me livra dessa situação, porque eu não quero dor de cabeça no futuro. Então, irmão, se você vai fazer um negócio futuro, faz isso. Pede para Deus te livrar, pede para Deus te mostrar se vai ser um negócio bom ou não. Vai adquirir algum imóvel, faz da mesma forma, né? Às vezes você junta um dinheiro suado ali, num sonho de fazer alguma coisa, e aí vai na ansiedade, na precipitação, e acaba fazendo errado. Coloca nas mãos de Deus para que Ele te livre de todo mal, em nome de Jesus. Vai viajar, irmãos, já clama a Deus antes, já clama a Deus antes, entendeu? Você não tem que... Vai viajar, você programa uma viagem um ano atrás, aí você só ora a Deus quando você entra no carro para viajar. Irmão, já podia estar orando há um tempão, pedindo para Deus te guardar. Oh, Deus, me guarda de todo mal, coloca os teus anjos no carro, ou no ônibus, ou no avião, e me leve e me traz, me livra de todo mal. Sabe por quê, irmão? A gente precisa dessas orações, porque se você fazer uma viagem e acontecer um problema, acaba com sua viagem. Então pede a Deus para Ele te livrar, para Ele te guardar, porque existem certas dores de cabeça que nós podemos evitar, que nós podemos fazer com que não aconteça quando nós colocamos, quando nós descansamos em Deus. Amém? Então faça essa oração, peça a Deus para que coloque os anjos dele ao seu redor, que te leve e te traga em todos os momentos, em tudo que você fizer. E o verso 16, irmãos, olha que coisa boa, o verso 16 do Salmo 91. Nós temos a promessa de vida longa, Salmo 91, saciá-lo-ei, Deus vai nos saciar com longevidade, ou seja, vida longa, e salvação, e lhe mostrarei a minha salvação, para aqueles que creem, para aqueles que me amam, para aqueles que obedecem a Deus, ao Deus que nos protege e nos guarda. Amém, queridos? Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, viu? Obrigado a todos que estiveram junto aqui com a gente, que Deus continue a guardar e a livrar a você, onde quer que você for, que tudo que você for, estiver pensando, nos seus negócios, no seu trabalho, na sua família, que todos os negócios sejam bem-sucedidos, viu? Que a sua vida financeira seja bem-sucedida, que você apresente ao Senhor tudo que você vai fazer, porque eu tenho certeza que Ele vai te livrar, Ele vai te guardar, e você vai ficar tranquilo, você vai descansar, irmãos, você vai descansar, porque você sabe que você já pediu antes ali para Deus tomar direção, para Deus te guardar, viu? Promessas de Deus, os anjos de Deus estão ao seu redor. Ore também pela sua família, ore também pelos seus, pede para Deus guardar os seus, guardar os seus filhos, guardar os seus parentes. Minha irmã teve bebê há pouco tempo, mas, irmãos, desde que nós soubemos, né, eu e minha esposa, que Tatiane estava grávida, nós já começamos a orar, né? Já começamos a orar desde o início,
Não precisa a criança nascer não para você começar a orar, para Deus guardar, para Deus livrar de todo mal, para Deus cuidar do futuro. E louvado seja Deus que o Caleb está muito bem, com muita saúde e trazendo alegria para a gente. Tem sido um tempo muito bom e um tempo muito gostoso para a nossa família. É isso, irmãos. Ore pelos seus, ore pelos seus amigos, ore para que Deus continue a nos guardar e a nos livrar de todo mal. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Continue a acompanhar, a Quinta Igreja nas redes sociais, aqui pelo Instagram, nós temos também o YouTube. Nossos cultos estão sendo transmitidos, por enquanto, todo domingo às 6 horas. Todo domingo. Nós não voltamos ainda aos cultos de domingo pela manhã e nem de quarta à noite. Você pode nos acompanhar aqui, quarta à noite, 19 horas, e domingo pela manhã, 9 horas, através das lives. E culto presencial às 18 horas, com pré-agendamento. Entre em contato aí pelas redes sociais que você vai saber direitinho. Viu? Deus te abençoe. Um abraço, fiquem com Deus e boa noite.